Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Convido os irmãos para que abram suas Bíblias em Mateus, primeiro Evangelho, no capítulo 26. Evangelho de Mateus, bem fácil de encontrar, primeiro Evangelho, no capítulo 26. Nós vamos ler a partir do verso 69. De Mateus 26. Diz assim o verso 69 de Mateus 26. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: "Você também estava com Jesus, o Galileu." Mas ele o negou diante de todos, dizendo: "Não sei do que você está falando." Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: "Este homem estava com Jesus, o Nazareno." E ele, jurando, o negou outra vez: "Não conheço esse homem." Pouco tempo depois, o que estava por ali chegaram a Pedro e disseram: "Certamente você é um deles. O seu modo de falar te denuncia." Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: "Eu não conheço esse homem." Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: "Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." E saindo dali, chorou amargamente. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: "Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." E saindo dali, chorou amargamente. Olha aqui, olha na página do lado, o verso de número 34, irmãos. 26, 34. Penso que não precisa nem virar a página. 34. Mas Pedro declarou, 34. Respondeu Jesus, 34. "Asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará." 35. Mas Pedro declarou: "Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca o negarei." E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Irmãos, essa palavra aqui do verso de número 34 se cumpre nesse texto que acabamos de ler, a partir do verso 69. Jesus advertiu Pedro, Jesus falou para Pedro que ele negaria o Senhor Jesus. E exatamente como Jesus falou, aconteceu na vida de Pedro. Nosso tema para hoje de manhã, irmãos, é erros e acertos de Pedro. Erros e acertos de Pedro. E nós vamos ver, eu já vi essa semana, vocês poderão ver agora, como Pedro era ou é parecido conosco. Nossa história se confunde com a história de Pedro. Primeiro erro de Pedro está no capítulo 26, mesmo aqui, no versículo de número 33. Pedro respondeu, Mateus 26, verso 33. Pedro respondeu: "Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei." Pedro é autossuficiente. Pedro é poderoso. Pedro pode tudo. Pedro sempre tinha a palavra. Ele conhecia todos os assuntos. Ele confiava muito em si mesmo. Meus irmãos, confiar muito em si mesmo
é o contrário de medo e fragilidade. Quando a gente lê e estuda a vida de Davi, lá em 1 Samuel, capítulo 17, que Davi vai enfrentar o gigante Golias, Davi se apresenta e diz, o quê? Em nome do Senhor Deus, eu venho a ti em nome do Senhor Deus. Não no meu nome, eu não sou nada, eu não posso nada, eu não consigo nada. Eu venho em nome do Senhor. Quem é esse homem para estar afrontando o meu Deus? E eu me coloco aqui então para defender o meu Deus, diz Davi. Mas ele não diz, eu vim em meu nome, eu vou enfrentar ele, rei Saul, deixa ele comigo. Não. A única palavra de Davi foi essa, em nome do Senhor. Davi confiava em si mesmo, mas também ele não tirou Deus de cena. Ele lembrou em primeiro lugar de Deus. Irmãos, a pessoa autoconfiante, ela tem facilidade de se expressar, dar opiniões, enfrentar desafios e tomar decisões, e o contrário de pessoa que tem baixa autoestima, que acha que não pode nada, treme por qualquer situação, se acha incapaz de realizar qualquer coisa, tem pouca consideração para consigo mesmo, tem pouco amor para consigo mesmo. Então, contrário de pessoa que é autossuficiente ou que tem uma boa autoestima, se conhece. Sempre lembrando, irmãos, tá? Que o que as pessoas pensam de você é errado. O que você pensa a seu respeito é errado. O único que conhece você perfeitamente, com seus defeitos, com suas qualidades, é Deus. Por isso precisamos confiar inteiramente nele. Então, Pedro confiava muito em si mesmo. Jesus havia advertido ele horas antes, cuidado, Pedro, com essa coragem que você diz ter, você vai me trair. Havia sido advertido, e ele não ouviu a advertência de Jesus. Então, acontece o que acabamos de ler aqui, Pedro negando o Senhor Jesus. Gosto muito de Provérbios, capítulo 16, versículo 18. A gente tinha que botar esse versículo na nossa mesa, no escritório. Nós podíamos botar esse versículo na porta da nossa geladeira. Nós podíamos botar esse versículo em algum lugar visível no nosso carro. Provérbios 16, 18. Salomão diz assim: a soberba precede a ruína. Cuidado com a soberba. No coração do crente, irmão, não deve haver lugar para a soberba. Quando Deus chamou Moisés para a obra de ir ao Egito, a primeira palavra que Moisés disse para Deus foi: quem sou eu, Senhor, que vá ao Egito e tire de lá o teu povo? Quem sou? Eu não sou nada, Senhor. O que eu vou dizer quando eu chegar lá para aquele povo? Você vai dizer o seguinte, Moisés: o eu sou me enviou a vós. Olha só a questão ali do diálogo de Moisés e Deus. Quem sou eu? E Deus responde: o eu sou me enviou a vós. Eu não sou nada, Senhor. E aí Deus diz para ele: o eu sou tudo, Moisés, que você vai precisar para essa missão. Eu sou sombra, eu sou água, eu sou roupa, eu sou alimento,
eu sou o que sou, Deus é tudo. E então Moisés foi fazer a obra. Mas ele chega diante de Deus com humildade. Ele chega diante de Deus dizendo: Senhor, não tenho condições de fazer isso. Senhor, me ajuda. Então Deus anima o coração de Moisés. E todos nós sabemos como Deus usou a vida dele e como ele foi bênção. Então, irmão, primeiro erro de Pedro: autossuficiente. Se achava poderoso, achava que conseguiria sozinho defender Jesus, defender a causa de Jesus. Segundo erro de Pedro, Lucas 22, 45, podemos ler esse texto, muito conhecido também. Jesus está indo para a cruz, mas ele tira aqueles momentos de oração ali no Getsêmani. E Lucas diz que Jesus convidou Pedro, Tiago e João para irem com ele. Interessante esse detalhe, irmãos, porque foi a única vez que Jesus pediu para os apóstolos orarem por ele. Venham orar por mim. Venham comigo orar. E diz o texto bíblico que ele, se afastando um pouquinho à frente, começou a orar. E quando ele volta, Lucas 22, 45, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Fuga. Tristes, foram dormir. Psicologia explica isso. Muita tristeza, muita preocupação. Quando chega a depressão, a pessoa vai dormir como uma espécie de fuga da vida, fuga da realidade, para não enfrentar os problemas. Jesus convidou Pedro para orar e ele dormiu. Quero dizer a você, meu irmão, que todos os dias Deus convida você para orar. Agora, a oração, ela não pode ser uma negociação com Deus. A oração é um relacionamento com Deus. Entendem a diferença? O que é negociação? É você tentando mudar Deus e Deus tentando mudar você. Aí vira um cabo de guerra. Deus puxa de lá e você puxa de cá. Quem é mais poderoso? Quem sabe a mudança que nós precisamos? Quem sabe da obra que nós precisamos? Deus. Então pare de negociar com Deus. Senhor, se tu fizeres isso, eu farei isso. Senhor, faz isso para que eu possa fazer isso. Não é negociação, é relacionamento com Deus. E o lindo, irmãos, é que nós não precisamos bater tambores. Nós não precisamos sacrificar animais para receber a atenção de Deus. Meus irmãos, nós já temos a atenção de Deus. Ele está aguardando, Ele quer esse relacionamento. Então, através da oração, eu crio essa ponte de ligação com Deus. Como precisamos disso? Não sei se você já leu Isaías capítulo 59, muito interessante. Diz o Isaías 59 que Deus ficou admirado porque ele procurava intercessores, pessoas que pedissem, que clamassem por Israel, e não encontrou ninguém que se prontificasse à oração. Isso deixou Deus admirado. John Piper, pastor, escritor conhecido aqui nos Estados Unidos, tem uma expressão muito interessante. Ele diz assim: uma das maiores utilidades do X, do Facebook, do Instagram, será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo.
Vou repetir. Uma das maiores utilidades do X, do Facebook, do Instagram, será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. A igreja primitiva, irmãos, ela impressiona pelo quanto oravam ali. A igreja hoje impressiona pelo descaso com a oração. Não é só um problema da Walnut. Veja os nossos cultos de oração. E a oração é a base de tudo. A ponte está colocada de ligação. E Deus lá do outro lado da ponte, nos aguardando. Pedro dormiu quando deveria orar. Como ele é parecido conosco. Terceiro erro de Pedro, irmãos, é que ele seguia a Jesus de longe. Marcos 14, 54 diz assim: Pedro o seguia de longe. Quando Jesus foi preso pelos soldados romanos e pela guarda do Sinédrio e foi levado à casa de Caifás, Pedro o seguia de longe até o pátio da casa do sumo sacerdote. Alguém aqui já teve a experiência de pela manhã pegar o carro no estacionamento, na frente da sua casa, e olhar um pneu que está faltando ar, um pneu que está ficando murcho? Alguém já teve essa experiência? Você nem percebe. O ar vai se perdendo aos poucos. Você até anda algum tempo com aquele pneu, ou 2 pneus, sem calibragem. Está esvaziando aos poucos. É um pequeno furo, é um pequeno prego, e o pneu está aos poucos se esvaziando. Não percebemos que a nossa vida de oração, nossa vida com Deus é assim. Aos poucos, como o pneu do carro, vai se esvaziando. Até que a gente fica em aperto lá na Parkway. Esvaziou por completo. E nós não percebemos. Não vimos. Como falou aquele músico, primeiro violino da orquestra, quando eu deixo de ensaiar meu violino uma semana, eu percebo. Quando eu deixo de ensaiar 3 semanas, o público percebe. O público percebe. E quando eu deixo de ensaiar mais de um mês, o regente pede que eu saia da orquestra. Assim é a nossa vida de oração. A gente percebe, as pessoas percebem, nos distanciamos de Deus. Pedro, como um de nós, se esqueceu. Poxa, recebeu um convite tremendo. Pedro, vem orar comigo. Ele está dizendo nos nossos dias para você, citando você pelo nome, venha orar, vamos ter comunhão. Depois ele, consequência, Pedro começa a se acompanhar Jesus de longe. Aquele que esteve tão perto de Jesus, agora começa a andar longe, observar Jesus de longe. E tem um texto em Apocalipse, que toda vez que eu leio, ele me incomoda muito. Apocalipse 3,16, e a palavra de Deus diz assim, é uma palavra para a igreja de Laodiceia. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca.
O que a gente vomita? O que nos faz mal. Estamos longe do almoço, nem podemos falar, né? O que nos faz mal. Deus prefere o frio do que o morno. Aquele que está com um pé na igreja, um pé no mundo, às vezes vem na igreja, às vezes não vem, não tem compromisso, não tem oração. Segue Jesus de longe, morno. Vomitar-te-ei da minha boca. Faz mal a Deus. Ver o quanto nós não levamos a sério o compromisso que temos com Ele de buscá-lo. O acompanhamos de longe. Longe. O procuramos, às vezes, na hora de uma dificuldade ou na hora de uma alegria. O quarto erro de Pedro, irmão, foi que ele se esqueceu da palavra de Jesus. Irei contigo até a morte. Ele diz no verso 33, já lemos. E Jesus diz, Pedro, essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro se esqueceu da palavra. E depois, escrevendo a sua primeira carta, Pedro escreveu 2 epístolas, estão lá antes de Apocalipse, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 8, ele, Pedro, escreve assim, estejam alertas e vigiem, o diabo inimigo de vocês anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele tinha experiência com isso. Anda ao derredor procurando alguém. Nos faz essa advertência a partir do que havia acontecido com ele. Então, esqueceu aquela palavra que Jesus havia dito. Quantos versículos da Bíblia? Eu não vou perguntar nem quantas vezes você já leu a Bíblia, eu vou só perguntar quantos versículos da Bíblia você sabe de cor. Você sabe recitar na ocasião apropriada. Chamam você num aniversário para você dar uma palavra, trazer um versículo bíblico, você tem o versículo bíblico na cabeça, não precisa aplicativo do celular, não precisa a Bíblia, pá, você tem um versículo, tem a palavra pronta no seu coração. O que Moody disse? Esse livro me fará me afastar do pecado, ou o pecado vai me afastar desse livro. Conhecer a palavra. Eu já não peço para você aprender e explicar o livro de Apocalipse, o livro de Ezequiel, o livro de Daniel. Decore versículos da Bíblia. Se alimente espiritualmente da palavra, lendo a palavra de Deus. Muito bem, agora vamos ver os 4 acertos de Pedro. Errou 4 vezes, mas ele acertou 4 vezes. Aqui nesse versículo 75 de Mateus 26, ele diz, imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito. A palavra de Jesus sempre se cumpriu na vida de Pedro. Primeira palavra que Jesus dirigiu a Pedro, serás pescador de homens. Aconteceu. Lá na praia, Jesus chegou para Pedro e disse o quê? Lança a rede para o lado direito do barco. Ele fez e aconteceu. 3 vezes me negarás. E aconteceu. Exatamente o que Jesus falou, aconteceu. O que Jesus tem dito a você? Qual a orientação que você tem recebido claramente dos céus, através da oração, através da leitura bíblica, através do seu andar com Jesus? Pedro andou 3 anos com Jesus. O que você tem ouvido? O que Deus tem falado para você?
creia, a palavra de Deus sempre se cumpre na nossa vida, como se cumpriu na vida de Pedro. A palavra. Você lê Gênesis e a palavra diz assim: haja luz. Deus fala, houve luz. Palavra, só a palavra. Ajuntem-se as águas em um só lugar. Pum, aconteceu. A palavra. Cubra-se a terra de vegetação. Aconteceu. A palavra se cumpre. Passando ali no poço de Betesda, Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Pum, aconteceu. O homem ali há 38 anos. Menina, para a filha de Jairo, levanta-te, deem comida para ela. Ela ressuscitou. Menina, levanta-te. A palavra de Deus se cumpre sobre nossas vidas. Se cumpre, como cumpriu na vida de Pedro. Ele lembrou dessa palavra. Como precisamos lembrar da palavra. E aí, Mateus 26, 75, a parte final, diz que Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Esse é o segundo acerto de Pedro. Chorou amargamente. Chorou de tristeza. Chorou pelo luto. Chorou lembrando do amigo com quem ele andou 3 anos. E agora ele traiu. Então ele chora. Judas fez diferente. Após negar Jesus ou trair Jesus, de certa forma ele negou jogou fora aqueles 3 anos de seminário com Jesus. Judas foi e suicidou-se. Pedro chorou. Judas se matou. Irmãos, chorar é um bom começo para experimentarmos transformações na nossa vida. Como eu disse, nós andamos com os nossos olhos muito secos. Chorar é uma atitude de quebrantamento diante de Deus. Que acerto de Pedro! Chorou amargamente. E agora nós vamos para João 21, onde nós encontramos Pedro sendo restaurado por Jesus. Permitiu que Deus o restaurasse. Mas João 21, do versículo 15 em diante, Jesus restaura Pedro. Depois de comerem, estão lembrados? Eles vêm, passaram a noite pescando, não pegaram nada. Agora Jesus diz, lança a rede, eles recolhem 153 grandes peixes. E Jesus diz, tragam um pouco desse peixe, chegam na praia, são aqueles 40 dias que Jesus ainda ficou aqui, depois da ressurreição. Jesus perguntou a Simão, Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Aí começa a restauração de Pedro. E quando as mulheres chegaram lá no sepulcro, domingo de manhã, e o sepulcro estava vazio, o texto bíblico diz em Marcos 16, que lá tinha um homem, um jovem, e ele resplandecia, vestido de branco, um anjo, provavelmente enviado por Deus. E esse homem diz para as mulheres, vão e digam aos discípulos e a Pedro. Interessante esse detalhe, esse destaque. Aos discípulos e a Pedro, que ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Que detalhe! E a Pedro. Como assim? Jesus quer falar com Pedro. Porque depois que Pedro negou lá Jesus na casa de Caifás, eles não tinham se encontrado ainda. E a Pedro. Tem algo a acertar
com Pedro, lá na Galileia. Fala para ele ir lá. Foi o recado das mulheres. Então, Maria Madalena, Maria Salomé, ou Maria e Maria, mãe de Tiago, foram dar o recado aos discípulos. E aí no versículo 15, depois de jantarem, aqui que eu comecei a ler, Jesus conversa com Pedro e pergunta 3 vezes se Pedro o amava. Negou 3 vezes ele diz que amava Jesus. Por fim ele diz: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Restaurado por Jesus. E o último acerto de Pedro que eu queria compartilhar com vocês é que Pedro cumpriu a missão que Deus tinha para ele. Aqui mesmo no versículo 17 de João 21, o que nós lemos? Que Jesus falando com Pedro, versículo de número 17, disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Eu estou indo, Pedro. Precisa alguém que continue essa missão. E você é o escolhido. Você vai cumprir essa missão. E depois desse encontro, Pedro prega. E 3.000 almas se convertem. Nem o apóstolo Paulo conseguiu isso. Em uma pregação, 3.000 almas. Cumpre-se a palavra de Deus sobre a vida de Pedro: vos farei pescador de homens. Atos capítulo 5 diz que colocavam os doentes nas calçadas de Jerusalém, traziam doentes, aleijados, endemoniados de outras cidades e colocavam nas calçadas de Jerusalém. Pedro passava e a sombra de Pedro curava as pessoas. Esse é o Pedro que cometeu erros. Curava as pessoas. Todos eram curados. A restauração de Pedro, irmãos, se deu em algumas semanas, poucos dias. Em Judas não aconteceu restauração. Em nós pode demorar 1 mês, pode demorar 1 hora, pode demorar 3 meses, pode demorar 1 ano, mas Deus quer restaurar a sua comunhão com Ele. Ele está disponível. Ele está esperando você. Sabe o que significa, irmãos, na Bíblia, restauração? Restauração na Bíblia significa trazer de volta. Lindo, não? Deus trazendo você de volta para a comunhão com Ele. Você está precisando de uma restauração, você está precisando de um avivamento, você está precisando de um quebrantamento, você precisa vir. Deus quer fazer isso, trazer você de volta. Jesus trouxe Pedro de volta para Ele. Aquela situação tinha que ser acertada, consertada. Jesus não podia ir para o céu deixando aquela situação pendente, Pedro ter negado Ele. Não podia. Deus tinha um grande plano para a vida de Pedro. Então, a sexta-feira para Pedro foi terrível, depois que ele negou lá. O sábado foi de angústia e tristeza. E no domingo, então, ele recebe o recado de Jesus: me encontre na praia da Galileia. Eu estou indo para lá e vou encontrar com ele lá. Pedro se encontrou com Jesus na praia. Paulo encontrou Jesus no caminho de Damasco. A mulher samaritana encontrou Jesus à beira daquele poço. Moisés encontrou Jesus atrás de uma montanha, sozinho.
encontros a sós com Deus que mudaram a vida dessas pessoas. Estavam todos ali na praia depois do jantar. Jesus tira Pedro para o lado e tem uma conversa com Pedro, a sós. Resolve a situação com Pedro a sós. E por quê? Porque Jesus tinha dito lá em Mateus 6,6, entra no teu quarto, um detalhe, tranca a porta para ninguém te perturbar, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Te recompensará. E Roberto De Niro, vocês conhecem ele, ator famoso aí do cinema, entrevistado essa semana, ele disse: eu tenho medo da morte, mas eu não tenho escolha. 82 anos, eu acho, 81. Eu tenho medo da morte, mas eu não tenho escolha. Você tem escolha? Você tem medo da morte? Ou você não está cuidando dessa parte da sua vida espiritual? Não tem medo da morte? Só não tem medo da morte quem sabe onde vai passar a eternidade com Jesus. Mas não tenho escolha. Você tem escolha, sim. Escolha aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Entregue sua vida para Jesus. Acerte nisso, como Pedro fez. Restaurado, foi trazido de volta para Jesus. A tradição nos diz, nos informa, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Quando foram crucificá-lo, ele disse: eu não mereço morrer como Jesus morreu. Eu não mereço. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Isso que é entrega. Isso que é confiança no futuro. Ele sabia que ia para um lugar melhor. Ele sabia que ia se encontrar com Jesus no céu. Você tem essa certeza? Você tem medo, como Roberto De Niro? Hoje, a sós, Pedro a sós, Moisés a sós, a mulher samaritana a sós, sozinho, entregaram a vida para Jesus, tiveram uma transformação. Hoje a sós. Não espere semanas para a restauração. Agora, a hora é agora. Entregue a sua vida para Jesus. Creia nele como seu único e suficiente Salvador. Só Ele é o caminho, só Ele pode nos levar para o céu. A igreja agora está orando por você. Seu esposo está orando por você. Sua esposa está orando por você. Os irmãos que te amam aqui dessa igreja e sabem que você ainda não tomou essa decisão, estão orando por você. É o momento de você ter o seu encontro a sós com Jesus e aceitá-lo agora como seu único e suficiente Salvador. Você está tomando essa decisão agora? Eu quero orar por você. A igreja quer orar por você. Vamos orar então. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Tua palavra nos orienta, Tua palavra nos ajuda, Tua palavra faz tão bem ao nosso coração. Pai, nos ajude a acertar na nossa vida cristã. Nós sabemos, e Tu sabes melhor ainda, os erros que temos cometido. Mas é maravilhoso saber a obra que fizeste na vida de Pedro. E Tu podes fazer também uma grande obra na nossa vida. Nós queremos isso. Nos visita, Senhor, e faz aquilo que Tu queres. Nós não queremos ser autossuficientes, nós não somos.
Precisamos de Ti para andar aqui nesse mundo. Precisamos de Ti na eternidade. Precisamos, Pai. Declaramos isso aqui nesse culto. Nos ajude. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A semana abençoada para os irmãos. Deus abençoe você e sua família.